Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja a envolver a todos os corações, a todas as mentes, que a luz do nosso Divino Mestre possa acarinhar a cada um de nós nesta noite bendita, em que nós vamos ter acerca do Evangelho dele mais uma vez, dos seus ensinamentos, das tuas doces lições, que tanto nos aclara, nos informa, nos acolhe e nos instrui. O tema proposto para esta noite se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e amar ao próximo como a si mesmo é o capítulo, mas a temática da noite é caridade para com os criminosos. Caridade para com os criminosos. Quando a gente se depara tendo que analisar, tendo que muitas vezes pré-julgar a ação do outro, né? Sobretudo aqueles que realmente infringiram as leis. Mas quais as leis de que nós estamos falando? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, qual a lei que vale? A lei dos homens? A lei de Deus? Certamente a que predomina é a lei de Deus. A lei dos homens é criada para reger, para manter a ordem, para instaurar, para delimitar, alguns parâmetros para nós, como seres humanos encarnados. Mas a lei divina, a lei de Deus, vai além disso, vai muito além disso. E aqui o Evangelho nos diz que muitas vezes aquilo que para nós, seres humanos encarnados, falhos, é uma falta que passa desapercebido para o Deus de pureza, o Deus de luz e de amor, é uma falta gravíssima. Mas essa falta, ela atinge a Deus? Não. Ela atinge a todos nós mesmo. E é cobrada sempre pela nossa consciência, a nos dizer: esse caminho não é tão bom, isso que você acabou de pensar, de plasmar, de mentalizar para o outro, não é tão legal. Que a gente possa espelhar no nosso Divino Mestre Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. Ele é a nossa referência de perfeição. Então Jesus, ele é para nós este referencial. Aqui no início deste capítulo, e é o capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender sobre a caridade, essa caridade. Sempre falamos muito de caridade. Caridade isso, caridade aquilo. Eu pratico caridade, sempre tiro R$1 ou R$2 do meu bolso e dou no semáforo. É uma caridade? É uma caridade. Mas aqui no Evangelho nós não estamos falando desta caridade. Aí é onde transcende. É uma caridade que transcende esta ação material. É a ação espiritual. É a ação de cada um de nós como seres pensantes e espirituais. Seres imortais que somos. No livro dos Espíritos, não coincidentemente, capítulo 11 também, lá na lei de amor, justiça e caridade, isso se encontra no terceiro livro de O Livro dos Espíritos, tem o subtítulo Caridade e Amor ao Próximo. E Kardec sentiu uma necessidade de amarrar todas essas informações. Ao que ele perguntou, ele questionou os espíritos na pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? E aí a resposta que os espíritos deram: benevolência, o famoso BIP, Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. São itens que muitas vezes no nosso exercício do dia a dia, do cotidiano, é muito difícil, O capítulo a seguir, que é o capítulo 12, ele fala sobre o perdão, sobre amar os inimigos, que é outra temática muito difícil para nós. Como eu vou perdoar? Como eu vou amar o meu inimigo? E aí, voltando aqui ao nosso capítulo 11, onde diz que eu tenho que ser caridoso para com os criminosos. Qual é essa forma de caridade?
Sendo assim, eu tenho que agir, eu tenho que ser benevolente para com a imperfeição das pessoas, para com todos. Eu tenho que ser benevolente indistintamente. Eu tenho que ser indulgente, independentemente do que os outros tenham feito, do que eles continuam fazendo, da forma que pensam, que agem, independente disso. E o perdão das ofensas é perdoar tudo, assim como Pedro indagou Jesus em uma de suas peregrinações, dizendo: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Que era o que a lei mosaica mandava. 7 vezes, e aí depois na 8ª eu posso matar ele? E aí Jesus responde a Pedro: não, Pedro, não 7 vezes, mas lhe digo 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é o perdão incondicional, é o não se ofender. Jesus não se ofendia nunca. Jesus não se sentia tolhido pelas ameaças que o povo, que os intelectuais, que os poderosos daquela época lhe infligiam. Jesus, com a sua grandiosidade de espírito e ser, sempre soube lidar com esse tipo de gente e não deixou nunca de dar o que eles mais necessitavam para aquele momento. Cristo não se recusava. Cristo nunca se recusou a atender a quem quer que fosse. Todos aqueles que iam procurar a Cristo, seja a mulher adúltera, seja o mentiroso, seja aquele que trata as pessoas com maledicência e até mesmo o criminoso, nenhum deles Jesus deixava de atender. Jesus acolhia a todos com as suas instruções, com as suas boas palavras, com os seus ensinamentos. Absorver ou não, assim como naquela época, também vale para hoje. É de cada um de nós. Eu vou ler um pedacinho do capítulo 11, onde o espírito que se identificou como Elizabeth de França, deu uma comunicação em 1862, dizendo o seguinte: a caridade, sublime ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre em todas as coisas ao vosso próximo. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamentos. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Então, a caridade neste caso, ela pode se limitar muitas vezes a isso, à nossa prece, à nossa vibração, ao nosso envolvimento. E aqui eu vou buscar a figura do nosso saudoso Chico Xavier, que fazia isso com muita frequência. Em 2 ocasiões, ele visitava presídios, cadeias, e no Natal de 1978 ele foi visitar a cadeia penitenciária do Carandiru. Foi visitar os presos naquela ocasião, tinha lá os seus seguidores, ele estava envolvido, amparado pelos seus seguidores, estava também ali na companhia do diretor da penitenciária, que o conduzia, que o acompanhava, quando de repente, já no término da sua visita, estancou-lhe os passos e todos pararam. Mas o que foi, Chico? Ele apontou na direção de um corredor comprido, e disse ao diretor: eu quero entrar ali. E o diretor olhou para ele e falou: imagina, Chico, sem chance de você entrar ali. Eu quero entrar ali. Mas, Chico, ali estão os piores criminosos. Ali é a escória da nossa sociedade. Eu quero entrar ali. Chico, já pensou se eles pegam você para refém e a gente fica aqui numa situação? E aí Chico Xavier, usando não mais da sua mansuetude, mas da sua autoridade espiritual, olhou para o diretor e disse: eu vou entrar ali.
E depois de muita insistência do Chico, de algumas advertências do diretor, ele entrou. E todos que seguiam ele ficou do outro lado, protegidos pelas celas. E Chico foi caminhando e aqueles homens foram se aproximando de Chico. E o pessoal começou a... O que o Chico está falando com eles? Eles não escutavam, né? O murmurinho. Só que aquele barulho foi diminuindo. E uma paz foi se estabelecendo no ambiente. Aqueles homens começaram a formar fila. E um a um vinha a Chico. E eles podiam ouvir Chico perguntando: meu irmão, posso lhe dar um abraço? Ao que estes acendiam a cabeça, né? Afirmando que sim. Chico abraçava e dava um passo para trás. Meu irmão, eu posso agora te dar um beijo? Alguns olhavam assim, tudo mais. Não teve um que se negou. E Chico beijava as suas testas. Um a um, foi isso que Chico foi ofertando a eles. Um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo. Até que a fila chegou ao fim e tinha o último. Esse era o que todos que estavam ali dentro daquela cela temia. Era o mais temido do lugar onde todos temiam. Ou seja, né? Uma pessoa bruta, de feição fechada, e ele foi se chegando e parou e não chegou a Chico. E Chico foi andando até ele e disse: meu irmão, posso te dar um abraço? E esse nem falava nada, só balançava com a cabeça. E Chico deu o abraço. Chico deu um recuo de um passo. Meu irmão, posso te dar um beijo? Ao que este olhou para o chão, meio acabrunhado, e consentiu. E Chico lhe beijou a testa. A exemplo da maioria, também este chorou e saiu. E todos ficaram perplexos com o que eles estavam vendo ali, inclusive o diretor. E quando Chico chegou perto da porta de saída, ele era ovacionado por aqueles homens e foi recepcionado por aqueles que deixou do outro lado. Mas Chico, olha como eles estão felizes, parece que tudo. Ele falou: feliz estou eu. Vocês não sabem quantas bênçãos eu estou recebendo. Nem sou digno de tanta graça. E ninguém estava entendendo nada. E Chico foi a explicar-lhes. Aqui comigo estavam muitas mãezinhas, e essas mamães vibravam tanta gratidão que me envolveram em tanto amor. São as mãezinhas dos obsessores que se encontram ainda aqui presos com estes irmãos infelizes. Ou seja, um abraço e um beijo de Chico Xavier fez muito. Uma prece, uma mentalização nossa também é capaz de fazer bastante. São vibrações a beneficiar estes irmãos que aqui no Evangelho nos diz que são doentes do caminho. A diferença entre eles e nós vamos ver agora numa outra passagem de Chico. Quando Chico, lá em Uberaba, tinha o costume de ir no primeiro domingo de maio, referência ao Dia das Mães, e ir lá na penitenciária, na cadeia de Uberaba. E as mãezinhas, já sabendo disso, ficavam esperando Chico Xavier para receber o lenitivo, para aurir forças nas vibrações daquele homem que fazia lembrar a Jesus o consolo, o conforto. E numa dessas idas dele se encontrava um repórter, desta vez, que estava junto das mães esperando a chegada de Chico. E pela primeira vez esse repórter conseguiu ficar face a face com Chico. E ele fez uma pergunta a Chico, foi direto: Chico, o que significa um criminoso para você? Na verdade, ele perguntou para Chico qual a definição de criminoso. E aí Chico não pensou muito e falou: criminoso, meu filho, somos todos nós, quando somos descobertos. É lógico que, conhecendo Chico como nós conhecemos, sabendo da sua envergadura espiritual e também como ser humano que esteve aqui entre nós, ele jamais iria usar de um tom pejorativo para colocar a todos nós no mesmo balaio que aqueles irmãos que cometeram muitas vezes crimes e estão lá respondendo por isso. Mas ele quis dizer exatamente disso.
do cunho espiritual. Somos, cada um de nós, temos aquelas coisas que temos que haver ainda, que resgatar, os nossos ajustes de conta, muitas vezes escondidos tão fundo no imo de nossas almas, que ninguém sequer supõe, suspeita, mas nós, somente nós, sabemos que tem e onde está. E às vezes está tão escondidinho que muitas vezes dá trabalho até mesmo para nós acharmos esse dito, para podermos trabalhá-lo, para que a gente possa extirpá-lo de nós, trocando essa coisa ruim, esse valor ruim, por um valor bom. É uma troca justa, mas que muitas vezes nós nos demoramos muito a fazer. E a caridade predita, e a caridade tão sugerida pelos espíritos de luz, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelos espíritos que nos envolvem, que nos acolhem, que nos instruem, que a caridade, e fora da caridade não há salvação, porque a caridade é isso, é colocar o amor em ação, é muitas vezes sairmos de nós, anulando-nos como pessoa e ser, para pensar nas dificuldades do outro. Neste caso específico em que estamos falando, em caridade para com os criminosos, nós sabemos que há muitos por aí. E muitas vezes nós partimos do pressuposto que já conhecemos toda a história. E aqui no Evangelho, e eu sugiro que seja lido esta passagem, este capítulo, porque é muito bonito e nos instrui, nos informa, como eu disse, é um roteiro, para que a gente não incida mais entrar em rotas onde vamos nos perder e o nosso GPS simplesmente vai nos deixar à deriva. Com este roteiro em mãos, vamos fazer assim como Chico. Eu não quero saber o que ele fez, com quem fez e por que fez. Cada um oferta o que tem. Eu vou ofertar o meu abraço e meu beijo. Que nós possamos ofertar o nosso de melhor. Então, nesta mesma ocasião em que Chico deu este grande ensinamento e deixou esse ensinamento, e isso é algo que está documentado, né? Pelas pessoas que estavam lá, testemunharam, os escritores, né? Os biógrafos que acompanhavam. Na ocasião tinham 2 biógrafos acompanhando a Chico Xavier. Então tudo isso é muito bem relatado, é muito bem descrito, isso que nos sirva de lição. Porque se hoje nós estamos numa situação um pouco melhor, aqui no Evangelho nos diz que há tempos atrás éramos assim como estes irmãos. Hoje eles são doentes. E hoje nós deixamos um pouco de ser esses doentes pela instrução, pelas informações e muitas vezes por estarmos cansados, auridos, por termos desgastado tanto a nossa energia na dor e no sofrimento, e nos cansado de tudo isso, começamos a olhar para a luz. E a efeito das mariposas que quando vê a luz se sentem atraídas, assim estamos nós, vagueando nesse espaço na direção da luz de Jesus, buscando sempre com muita saudade os teus ensinamentos. Estes irmãos muitas vezes relegam a tudo isso porque não conhecem, ainda não aceitam, por isso sofrem tanto. E aqui no Evangelho diz que a estes irmãos, ao contrário do que muitos de nós podemos pensar, será exigido muito menos do que para nós, que já sabemos muitos. Então, àqueles a quem muito foi dado, muito será pedido. Àqueles que têm pouco, pouco será pedido. Nós temos relatos no plano espiritual em que irmãos nessas condições, nessas tristes condições, desencarnam, se encontram em situações e regiões muito difíceis. Alguns, por sua vontade imediata e em pouco tempo, conseguem aurir forças e serem socorridos a paragens de refazimento. Ali aurem forças, ali eles conseguem entender que há algo diferente, algo mais do que até então eles viram. E é isso que seduz a cada um deles e que talvez tenha seduzido a cada um de nós um dia em nossa existência, a irmos atrás desta luz, a irmos em busca do conhecimento, saber mais a fundo deste Mestre Jesus, a querer trilhar os passos dele, não ser igual,
Não podemos ser igual a Jesus, mas somos perfectíveis. Jesus disse: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós fomos criados para sermos perfeitos. E o nosso maior e melhor modelo foi nos dado pelo nosso Pai Criador, Jesus. Se Ele é o nosso grau maior de perfeição, é a isso a que podemos chegar. Igual a Ele, tem as particularidades, mas podemos fazer muita coisa do que Ele fez. Cada um de nós temos os nossos valores, as nossas particularidades. Eu gostaria de terminar fazendo uma leitura que se encontra no livro Vivendo o Evangelho, que é do Espírito André Luiz, onde ele diz o seguinte: é o começo. O criminoso fere-lhe os sentimentos, estraga a vida dos seus entes queridos, agride com crueldade a sua filhinha amada. Entretanto, não cultive ideia de vingança. O ladrão tira-lhe o sossego do lar, humilha-o na presença dos seus, rouba-lhe os pertences mais caros, contudo, não faça justiça por si mesmo. O vigarista abusa-lhe da boa-fé, arrastando-os a diversos enganos, desorganiza-lhe as economias. No entanto, não proteste com violência. O caluniador enlameia-lhe o nome, divulga toda sorte de inverdades a seu respeito, alimenta situações embaraçosas, todavia não se rebaixe ao contra-ataque. É compreensível que você ainda não consiga amar alguém que lhe cause tantos danos no caminho. Recorde, porém, que o amor ao próximo é lei no roteiro da evolução e não se comprometa com o ódio, na certeza de que a renúncia à mágoa já é o começo do amor. Que estes ensinamentos e esta lição possa ser para nós o nosso combustível diário, que deixemos o pré-julgar de lado, que valorizemos mais o ser humano do outro lado, entendendo que todos somos iguais perante o nosso Criador. Se assim somos irmãos. Sendo irmãos, que a gente possa fazer pelo outro o que ele ainda não consegue fazer por si só. Assim como os nossos irmãos espirituais faz por todos nós. Que assim seja.